Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina, para falar com vocês sobre o São Paulo, notícias importantes do tricolor nesta segunda-feira. A gente vai conferir informações do treino do São Paulo, além disso, informações da Copa do Brasil. Para alguns, o jogo já começou e eu vou mostrar para você por quê. Informações do mercado da bola e também sobre os lesionados do São Paulo Futebol Clube. Muito obrigado pela sua presença e vamos primeiro falar de informações. A New Balance provavelmente deve ser a próxima patrocinadora de material esportivo do São Paulo. Existem conversas avançadas com a empresa para entrar no lugar da Adidas quando acabar o contrato entre São Paulo e Adidas. Tudo indica que as conversas entre São Paulo e a New Balance estão avançadas porque os dois ali já se entenderam. Hoje a New Balance ela também atende ao RB Bragantino, só que no futuro o São Paulo quer a exclusividade, o que a Adidas no momento não pode oferecer ao São Paulo. Seria esse um dos fatores principais para a troca da disponibilidade de material esportivo. Então, saindo a Adidas e entrando a New Balance. Essa é a conversa no momento, mas as coisas podem mudar. Até então, tudo que foi apurado nos bastidores aí das negociações é que o São Paulo e a New Balance têm conversa avançada para fechar um contrato assim que acabar o contrato entre São Paulo e Adidas no final da temporada. Informações sobre o mercado da bola. Para isso a gente vai pegar aqui a informação do André Hernan, que está no All Sport, e o André Hernan falando que o São Paulo teve a proposta pelo Salazar recusada. Então o Schalke recusou a proposta do São Paulo, que no começo era de empréstimo com opção de compras, de compra do jogador, mas o Schalke recusou a proposta, né? Abrindo aspas aqui para André Hernan a respeito desse assunto aí. O São Paulo fez uma oferta oficial pelo meia uruguaio Rodrigo Salazar, mas essa proposta foi recusada pelos alemães. Os alemães agradeceram o contato do São Paulo, mas disseram que a intenção nesse momento é vender o jogador em definitivo. O Schalke caiu para a segunda divisão, mas Salazar é um ativo muito importante, jogador de seleção uruguaia, fecha aspas. Abre aspas novamente para o jornalista, né? O modelo de negócio do São Paulo no primeiro momento era empréstimo com opção de compra, porque o São Paulo entende que é um jogador jovem ainda. Por isso, decidiu fazer uma proposta por empréstimo, mas um negócio em definitivo nesse momento para o São Paulo é inviável. O São Paulo sai da negociação e olha o mercado de jogadores para essa posição. Fecha aspas, foi o que disse o André Hernan. Aqui a pesquisa apurada pelo All Sport falando do mercado da bola. Já o Eric, sim, do Ceará, tem conversas com o São Paulo, não tem nenhum acordo firmado no momento, mas pode chegar agora que a janela abriu e o São Paulo vai buscar algumas oportunidades de mercado. O São Paulo não tem dinheiro para fazer loucura, para comprar jogador, para ir atrás de uma proposta, para cobrir uma proposta de algum rival ou de algum outro clube. Então, o modelo de negócio do São Paulo é esse, né? Empresta aqui, paga no futuro, paga parcelado, quando paga, né? E aí o São Paulo vai tentando aproveitar o mercado ou o que resta do mercado. Sempre que o São Paulo vai tentar brigar com algum clube, acaba perdendo, né? No momento, esse é a atual situação do São Paulo, né? Para falar também aí do tricolor paulista, vamos ver o treino do São Paulo, tudo que aconteceu nesta segunda-feira, o São Paulo se preparando para o jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. O São Paulo que teve dois treinamentos, né? O elenco que se reapresentou, teve a presença aí do Júlio Batista e do Viana, né? Dois ex-jogadores que passaram pelo São Paulo, né? O treino do São Paulo comandado pela comissão técnica do Dorival, né? Na primeira parte do treino, o técnico Dorival comandou um trabalho com os auxiliares, uma atividade técnica com conceitos táticos ali dentro do campo, utilizando todo o elenco. Na segunda parte, os jogadores que atuaram maior parte do tempo contra o Fluminense foram para o CT na parte interna para fazer um trabalho de regenerativo muscular. E os outros jogadores fizeram ali finalizações e uma movimentação em campo reduzido, 5 contra 5, ali na segunda parte do treino. Não houve atualização quanto aos lesionados do São Paulo e ao estágio de recuperação desses jogadores, né? O
O São Paulo que recebeu aí a visita do Viana e também do Júlio Batista, né? Campeão brasileiro em 1977 pelo tricolor, o meio-campista Viana defendeu o São Paulo em 115 jogos de 1975 a 1980, né? E também conquistou o Paulistão de 1980. Confesso que eu não conhecia o Viana, eu acabei nascendo em 87, não acompanhava o São Paulo nesta época, se é que você me entende, e não conhecia o Viana, mas passou aí pelo São Paulo, de fato teve um título com o São Paulo e foi importante para o tricolor. Também Júlio Batista, esse já conhecido, né, pela grande maioria, eu acredito, revelado nas categorias de base do São Paulo. Júlio Batista também foi campeão do torneio Rio-São Paulo de 2001 e também pelo Supercampeonato Paulista de 2002. Foram 138 jogos pelo São Paulo e 22 gols marcados, né? Atualmente, o Júlio Batista é técnico do Real Valladolid B, da Espanha, né? Um jogador aí muito bom, diferenciado, ajudava bastante o São Paulo, né? Trombador ali, um jogador que hoje faria falta, né? Faz muita falta no São Paulo ter um jogador no estilo Júlio Batista, né? O elenco volta a se reapresentar na terça-feira no centro de treinamento da Barra Funda para conseguir ali para continuar, né, a preparação para o jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Essas são as informações do treino do São Paulo e vamos conferir agora os lesionados do tricolor. São Paulo tem cerca de 12 jogadores fora para o jogo contra o Palmeiras, para o decorrer da temporada aí, né? São 12 jogadores, né? Então, Caleri, Ferrarese, Galopo, Moreira, Thales Costa, Erisson, Michel Araújo, Wellington, que está na fase de transição, mas ainda não está totalmente à disposição, Beraldo, Igor Vinícius, Raí Ramos e Alexandre Pato, que aprimora a forma física, né? Então, desses jogadores aí que estão lesionados, Caleri e Beraldo são os jogadores mais importantes, né? Além disso, o Wellington também é importante ali para a lateral esquerda. A gente sabe que tem o Caio Paulista, tem o Patrick, mas o Wellington era um jogador ali que poderia ajudar muito nesse estilo de jogo do Dorival, né? Já os outros jogadores aí que estão há mais tempo, como o Ferrarese e Galopo, devem retornar só em 2024. O Moreira e o Thales Costa podem retornar no fim da temporada. O Erisson já recuperado, mas ainda sem muita confiança, né? O jogador que está na fase de transição, é um jogador que chegou no São Paulo, teve apenas uma lesão na carreira e já foi no São Paulo, né? O Beraldo, que teve a entorse no tornozelo, teve ali um problema no ligamento do tornozelo. E o Igor Vinícius, que ainda sofre com aquela pubalgia eterna, já faz 6 meses aí que o jogador não joga. Raí Ramos também com problemas musculares e Alexandre Pato que vem aprimorando a forma física, né? Desses 12 jogadores aí, eu acho que Caleri e Beraldo são os mais importantes, né? Lembrando aí que o São Paulo, infelizmente, também não tem muitas opções no banco, poderia contar com alguns outros jogadores. Se tivesse todo mundo à disposição, com certeza o técnico Dorival Júnior teria um time melhor para montar para este jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Informações sobre o Ferrarese, né? O São Paulo tenta um acordo pela permanência do Ferrarese e deve comprar o Ferrarese em janeiro de 2024. A informação apurada pelo Globoesporte.com, tá? Então, no meio de junho, o São Paulo fez um acordo pela dívida que tinha com o Ferrarese, cerca de 150 mil euros. Aí, atualmente, né, 784 mil na cotação aí da última terça-feira com o Manchester City, né? O São Paulo que teve o empréstimo do jogador, ficou devendo para o Manchester City e o São Paulo fez o pagamento dessa dívida para continuar as conversas com o Manchester City. Agora, tudo indica que o São Paulo deve buscar esse acordo até 2024 e depois fazer a compra do jogador parcelado até o final do contrato, né? Então, o São Paulo que faria ali um contrato de 3 anos com o Ferrarese e iria pagando o City nesses 3 anos aí parcelado, né? Então, o jogador que poderia ficar até 2027, se é que vai sair negócio entre São Paulo e Manchester City. Segundo informações também, as últimas notícias é que o Caleri não joga os próximos 3, 4 jogos do São Paulo.
até falado pelo Dorival na coletiva que ele não estaria à disposição para o jogo contra o Palmeiras. O Caleri deve ficar fora também de 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, né? Contra o Bragantino, depois tem o jogo também contra o Santos. Então é uma perda gigantesca para o time do São Paulo. Não tem nenhum jogador com a qualidade do Caleri ali, com as características do Caleri na frente, com a ausência do Erisson, por exemplo, que poderia ajudar como centroavante. Não existe nenhum outro jogador ali que pode segurar a defesa do adversário. Então, Marcos Paulo não faz esse trabalho, Juan não faz esse trabalho, Luciano também não tem essas características. Então, vai ser uma perda gigantesca para os jogos aí nos próximos jogos, né? Pelo menos ali os 2 próximos, com certeza. Palmeiras e Bragantino no final de semana. Não tem nenhuma atualização a respeito do Caleri, se o jogador evoluiu na recuperação, se não evoluiu. Não tem nenhum exame de imagem também diagnosticado pelo Departamento Médico do São Paulo, né? Ninguém falando a respeito da lesão do Caleri. A única informação é que o Caleri não joga os próximos jogos, deve ficar afastado por 15 dias mais ou menos. Então é difícil a gente acreditar, né? O Departamento Médico do São Paulo não recupera jogador e mais uma vez a gente em fase decisiva de Copas do campeonato aí não tendo os jogadores importantes. Isso atrapalha muito o trabalho do técnico Dorival. Não tem como a gente saber se é só uma cavadinha do São Paulo que não fala a respeito do jogador, ou se realmente o Caleri tem um problema mais sério que não foi diagnosticado. Isso aconteceu também com o Jandrei na última temporada, né? O Jandrei que ficou com um problema na coluna, machucado, acabou jogando, treinando e depois descobriram que o Jandrei tinha uma fratura na coluna, né? Então, tomara aí que não seja o mesmo problema. O Caleri que é indispensável para o ataque do São Paulo no momento, né? E para a gente falar da estratégia do time rival a respeito da Copa do Brasil, a gente tem que trazer aqui todo um conjunto, um contexto para falar do rival Palmeiras, né? Na última coletiva após Palmeiras e Atlético Paranaense, no empate por 2-2 pelo Campeonato Brasileiro, o auxiliar do Abel Ferreira acabou falando algumas verdades, mas de forma errada, na minha opinião, a respeito do Campeonato Brasileiro, não da CBF, não da arbitragem. Eu também acho que a arbitragem no Brasil ela é muito ruim, muito fraca, mas em relação ao brasileiro, ao Campeonato Brasileiro, ao futebol brasileiro, eu discordo totalmente aí do auxiliar do Abel Ferreira quando ele diz que no Brasil, né, o sistema ali, ele não permite você ganhar mais de 2 ou 3 campeonatos. Eu acredito que não exista ali um conjunto de ordenanças na CBF para você prejudicar certos clubes, tá? Eu acredito que os caras são ruins mesmo ali, os árbitros não prestam, né? Todos e erram para todos, né? Não tem nenhum time que é mais beneficiado que o outro. Vai existir erro para todo mundo em vários momentos, né? O São Paulo já foi ajudado e prejudicado, o Palmeiras também, vários outros clubes passam pelos mesmos problemas com a arbitragem. Mas dessa vez eu acredito que o auxiliar aí foi longe demais, né? E acabou falando algumas coisas aqui, e isso já trouxe uma pressão gigantesca para cima da CBF e da arbitragem para o jogo da Copa do Brasil entre São Paulo e Palmeiras. Tudo indica aí, né, a arbitragem principal de Braulio da Silva Machado, né? Já não é um bom árbitro, na minha opinião, e vai com toda a pressão para cima do árbitro para este jogo, né? O auxiliar aí disse o seguinte, né, abre aspas, é ruim para o sistema o Palmeiras ganhar 2 vezes, fecha aspas, né? Ele que acabou falando na coletiva após ser prejudicado, é claro, o Palmeiras foi prejudicado sim contra o Atlético Paranaense, mas aquele jogo não tem nada a ver com Copa do Brasil e muito menos com o São Paulo, né? E na última Copa do Brasil, até foi citado ali por um conjunto de coisas que o Palmeiras acabou falando a respeito também em resposta à CBF, que aquele jogo do São Paulo, né, entre São Paulo e Palmeiras, que o Caleri acabou ali sofrendo pênalti, não foi traçado a linha do VAR, né? E vários outros lances eles acabaram falando a respeito disso também. E colocando isso em pauta, isso já faz parte da Copa do Brasil, do jogo de quarta-feira. A equipe do Palmeiras já está colocando toda a pressão na arbitragem para este jogo.
E aí vai ficar mais fácil para o árbitro dar alguma coisa para o Palmeiras do que para o São Paulo. Lembrando que essa pressão vem sempre para o time rival e vem sempre para o São Paulo, né? Por estar jogando em casa o primeiro jogo. E aí, se tiver algum lance polêmico, os caras vão tremer na base, né? Será que dá? Será que não dá? Será que vai no VAR? Será que não vai? Então a situação não vai ser nada fácil para a arbitragem na quarta-feira, né? A CBF acusa o auxiliar do Palmeiras de xenofobia e diz que vai ao STJD por conta daquilo que falou aí o auxiliar, né? Entre aspas ali, abre aspas, desfile de grosserias. Então, eu acredito aí que nessa guerra entre Palmeiras e CBF, quem vai perder é o São Paulo neste jogo, porque o São Paulo vai sim ser aí um bode expiatório para talvez aí uma atuação da arbitragem, por conta dessa pressão que estará sob a arbitragem para o jogo da Copa do Brasil. Então vai ser muito ruim aí se a gente tiver alguma polêmica envolvendo a arbitragem com toda essa pressão imposta pelo rival já antes do clássico. Então, lembrando aí os últimos confrontos de Copa do Brasil, São Paulo acabou classificando aquelas oitavas de finais do ano passado, a linha que não foi traçada lá pelo VAR, o São Paulo que acabou fazendo gol ali, empatando o jogo, levando para os pênaltis. Então vamos ver se não vai ter nenhum problema além disso, mas já está praticamente cavada a estratégia do rival para o jogo da Copa do Brasil. Estas são as informações no vídeo desta segunda-feira. Eu volto na terça com um vídeo de pré-jogo e com novidades e informações do São Paulo Futebol Clube. Muito obrigado pela sua presença. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like. Mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui. Um forte abraço. Valeu!